Boa noite, amigo ouvinte da Palavra de Deus. Houve um profeta sem nome que Deus lhe deu uma missão de profetizar contra o altar de Jeroboão. Jeroboão era o rei do norte. A história que eu conto está em 1 Reis, capítulo 13. E o Senhor ordenou ao profeta: vai e prega contra o altar, profetiza contra o altar, e o altar se partirá ao meio. E, tanto na ida quanto na volta, na ida não cumprimentes a ninguém, não fales com ninguém. E a volta, faça um outro caminho diferente da ida. Não pare na casa de ninguém e não coma com ninguém. Foi essa a ordem do Senhor para aquele profeta. Então o profeta foi. Ao chegar diante do rei, ele profetizou contra o altar. O rei, vendo que ele profetizava contra o altar, levantou o braço e apontou o dedo para esse profeta. Na hora, o braço dele congelou, ficou paralisado. E ele, temente pelo mal que havia acontecido com o braço dele, ele virou para o profeta e disse: por favor, clama ao teu Deus para que cures o meu braço, porque o meu braço congelou. Em detalhe, o braço dele congelou com ele apontando o dedo para o profeta. Então o profeta clamou ao Senhor, e o Senhor teve misericórdia de Jeroboão e curou o braço dele. No momento da profecia, o altar se partiu ao meio, porque sobre aquele altar estavam sendo feitas oferenda a deuses estranhos. E Deus proibiu, nos 10 mandamentos, a adoração de outros deuses. Esse profeta, ele era o profeta de Judá. E Judá era o reino do sul. E esse profeta, ao ir embora, foi indagado por mensageiros enviados pelo profeta de Betel. Era o profeta de Judá, esse sem nome, e o profeta de Betel. O profeta de Betel conseguiu convencê-lo de ele ir até a sua casa para almoçar. É aí que está o descumprimento da ordem do Senhor. O profeta mentiu para ele. O profeta de Betel disse para ele que Deus falou com ele que ele podia parar na sua casa para almoçar. E aí ele foi até a casa desse profeta e almoçou. Quando ele pegou o caminho para poder ir embora para Judá, um leão saiu do mato e o matou. Mas não matou o seu cavalo. E também não comeu o profeta e nem comeu o cavalo. Daí o profeta de Betel, que mentiu, que na minha opinião era o que deveria ser punido, mas nesse caso a gente não pode nem opinar, porque o que Deus decide está decidido e pronto, acabou. Recolheu o profeta de Judá e o sepultou no túmulo de sua família. Semelhantemente, Jonas, o profeta fujão, é conhecido como o profeta fujão. Jonas recebeu ordens de Deus para pregar em Nínive o arrependimento. Jonas, ao invés de ir para Nínive, se revoltou contra aquela ordem e pegou um navio para Tarsis. Tarsis ficava na direção contrária. No meio do caminho, o mar se enfureceu. E os marujos jogaram sorte para saber sobre quem havia a maldição para o mar ter ficado daquele jeito. E a sorte caiu em Jonas. Eles pegaram Jonas e o interrogaram: por que você trouxe sobre nós essa maldição? E Jonas deve ter dito: porque eu tinha que ir para Nínive pregar o evangelho, mas eu vim para Tarsis fugindo de Deus. Por que Jonas descumpriu a ordem de Deus? Provavelmente porque ele queria a destruição de Nínive. Porque Nínive era uma cidade capital da Assíria. E os assírios viviam em guerra contra Israel. E Jonas era israelense. Daí então jogaram Jonas no mar. E a Bíblia diz que um grande peixe o engoliu. E ficou Jonas 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Imagina aquele cheiro podre de peixe por dentro.
aquelas gosmas. Jonas, com medo de morrer dentro do peixe, clamou a Deus. E Deus teve misericórdia e o peixe o vomitou numa praia. Jonas imediatamente pegou e foi para a cidade de Nínive. Em Nínive, Jonas pregou o arrependimento, e o rei de Nínive, bem como todas as pessoas, todo o reino, todas as pessoas, mulheres, crianças e até os animais, o rei ordenou que se fizesse um jejum para perdão dos pecados. E o rei ordenou que todos se vestissem com sacos. Vestir-se com sacos na época era uma forma de você demonstrar arrependimento por seus atos. É interessante que Deus, ele havia afirmado para Jonas que ele destruiria Nínive, tal qual ele fez com Sodoma e Gomorra, porque as iniquidades de Nínive tinham subido até a sua presença. Mas Deus foi misericordioso com um povo que não era israelense, o povo assírio. Isso demonstra que Deus, embora tenha por Israel grande respeito, grande amor, ele também não deixa de fora as outras nações. E o povo de Nínive se arrependeu. Os pecados de Nínive eram semelhantes aos de Sodoma e Gomorra. Praticavam sodomias, praticavam adultérios, sexo grupal, festas com glutonarias de bebidas e comidas, todo tipo de horror espiritual que se pode imaginar. Sacrificavam crianças aos deuses, sacrificavam aos deuses estranhos, e isso revoltou Deus. Como eles se arrependeram, de sobre eles o Senhor tirou a ordem de destruição, e não destruiu Nínive o Senhor. É interessante que aquele primeiro profeta que eu citei para vocês, o profeta de Judá, ele foi morto por um leão por ter descumprido a ordem de Deus. Mas Jonas não morreu. Jonas ficou na barriga de um peixe por desobedecer a Deus. Mas Deus teve misericórdia e não o matou. Deus é Deus, sabe o que faz. E a nós só compete o adorar e aceitar suas decisões. Então, se você recebeu de Deus a ordem, vai e não peques mais. Se você recebeu de Deus, aceite Jesus, seja uma nova criatura, não desobedeça. A desobediência foi o primeiro pecado humano, carnal, e a soberba foi o primeiro pecado cometido por um anjo. Não peque, meu amigo. É possível viver sem pecado. Cumprir os 10 mandamentos é muito fácil. Basta estar na presença de Jesus que você vai cumprir os 10 mandamentos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.